Tudo bem, pessoal? Eu vou estar, gravando essa nossa aula para a gente poder estar conversando aí, falando um pouquinho sobre o nosso dia a dia, tá? Sobre a história, tá? Então, esse é o nosso foco aí. Então, vou estar gravando, pessoal, conforme estiver online aí, vai dando um oi, tá? O pessoal que está aqui na sala, eu vou pedir para acessar o centro de mídias, porque eu vou colocar alguns vídeos para a gente estar olhando. Isso, CMSP, tá? Para a gente poder estar trabalhando. O assunto nosso, ontem, né, eu trabalhei no 6º ano A, uma revisão, postei o link lá no Classroom para todo mundo, então todas as salas já têm essa revisão para a gente poder acompanhar. É uma revisão de todo o primeiro e o segundo bimestre, de todo o volume 1 do currículo em ação. Então é muito importante assistir, né? O link ele está lá no Classroom, ele está no... Se precisar, eu coloco no grupo do WhatsApp ou mando no particular. É só mandar um oi para mim. A aula de hoje também estou gravando agora, tá? A gente está gravando aqui. E hoje nós vamos falar de alguns povos antigos. Então eu não vou me remeter mais ao que nós já vimos no currículo paulista aí, no currículo em ação do volume 1. Nós vamos começar a falar já do volume 2. E aí nós vamos falar das sociedades antigas. E quais são essas sociedades antigas? A primeira sociedade que nós vamos trabalhar são os sumérios, tá? Então é essa sociedade que nós vamos trabalhar. Eu vou pôr para vocês aí um ou dois videozinhos e a gente vai trabalhar o texto e aí vocês vão me acompanhando, né? É importante me acompanhando dentro do CMSP. Quem tiver sem celular vai assistir aqui comigo aqui, né? Vem aqui do lado do... Não. Vai acompanhando comigo aqui pelo computador, tá? Né? Mas eu tô vendo que todo mundo tá, né, com o celular aí, então sem problema nenhum. Disse que o celular dele não é o celular. Oi? O Jefferson disse que o celular dele não é o celular. Por quê? Ele disse que é um tubo. Não. Ele é melhor que um iPhone 12 Pro. Fique tranquilo, Sabe por que tá? ele é melhor? Porque ele descarrega mais rápido. Então tá jóia. Então só conferindo aqui a galera que tá aqui comigo, né? Manda um oi aí. Opa, caiu a conexão aí, aconteceu? Ô, professor, ninguém entrou na aula de ninguém hoje. Sumiu aí, pessoal? Ninguém entrou mais. Ninguém entrou. Desde a primeira aula, nenhum do 6º ano entrou. Só o Cleverson, mas saiu de novo. Pessoal, a Kathleen, o Rafael e o Carlos Costa, que tá aqui comigo. E por que você não conectou ainda? Por quê? Vamos pegar o CMSP ali, senão você não vai ver o que eu vou estar falando com vocês, tá? Então deixa eu só pegar aqui nós vamos começar pelo um vídeo, tá? E então é importante colocar a data de hoje, dia 2/6/2021, e escrever o título, né, da nossa aula. Deixa abaixo aí, senão vai começar a dar a microfonia. Tá? Então eu vou pegar aqui, vocês estão olhando. Nós vamos começar com um vídeo, tá? De aproximadamente 5 minutinhos, 6 minutinhos, sobre os sumérios, né? A primeira grande civilização da história. Então nós vamos entender um pouquinho. Nós vimos até as últimas aulas a questão do mundo, né, moderno aí, a transformação, o surgimento da vida no mundo pelos seres humanos. Vimos aí a questão do criacionismo, vimos a questão dos... Tá aparecendo minha imagem aí na tela de vocês aí, pessoal? Tá parecendo um símbolo. Mas o som tá saindo, né? Tá.
Então tá já. Calma aí que a gente tá tentando arrumar aqui que... Voltou minha imagem aí? Isso. Tá o símbolo do crucifixo. Não, agora... Isso aí. Olá, Carlos, tudo bem? Então vamos acompanhar aí, como eu disse para vocês, estou gravando aí a aula, depois eu vou disponibilizando. A gente vai começar por aí entendendo um pouco sobre os sumérios, ok? Eu vou pôr o link aqui no CMSP e a gente vai assistir juntos aí esse videozinho que é curtinho, é bem tranquilo, vocês vão acompanhando aí comigo. Ele tem que aparecer 2 telas, né? Dentro do CMSP de vocês. Então ele vai tratar um pouquinho sobre os sumérios. Vamos ver se ele vai. Saiu? Eu acho que é a internet que está com graça. Calma aí, pessoal. Deixa eu arrumar aqui a internet aqui. Ele está pegando a internet muito longe aqui, então está com um problema. Vamos lá. Agora acho que vai. Playlist. Buscar. Salvar. Tá indo agora? A história da raça humana é repleta de grandes civilizações e impérios, mas é claro que nem sempre foi assim. No final do período neolítico, boa parte da humanidade ainda mantinha um estilo de vida seminômade. Com o domínio da agricultura e a domesticação de animais, os seres humanos passaram a criar povoados cada vez maiores, o que permitiu um aumento considerável da população. Por volta do ano 4000 a.C., algumas tribos passaram a se estabelecer no sul da antiga Mesopotâmia, região que fica entre os atuais Iraque, Irã e Síria, e por onde passam os famosos rios Tigre e Eufrates. Essas tribos deram origem àquela que provavelmente é uma das civilizações mais importantes da história, os Sumérios. A civilização suméria era fascinante, sendo responsável por grande parte dos avanços da humanidade durante a Idade do Bronze. Os sumérios foram pioneiros na drenagem de pântanos e nos sistemas de irrigação para plantações. Possuíam uma linguagem rica e bem desenvolvida, o que facilitou o comércio e a troca de conhecimentos com outros povos. Esta civilização também se destacava por sua capacidade artística. Eles desenvolveram músicas bem elaboradas e demonstravam grande habilidade como artesãos, esculpindo em mármore, madeira e produzindo belíssimas esculturas de bronze. E talvez o mais importante, eles criaram o primeiro sistema de escrita. Os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, que era feita com pequenos objetos em forma de cunha, e usavam tabuletas de argila para registrar os símbolos. A escrita cuneiforme era bastante sofisticada para a época, com a qual os sumérios registravam os acontecimentos importantes, chegando até mesmo a registrar poemas e códigos de leis. Os textos escritos pelos sumérios contêm desde cálculos matemáticos até o estudo de astronomia e medicina. Posteriormente, a escrita cuneiforme foi adotada por outros povos, como os babilônios, hititas e assírios. Também é atribuído aos sumérios o aperfeiçoamento de ferramentas como martelo, enxadas e picaretas, além de armas feitas de bronze com uma qualidade impressionante para aquele período. Os sumérios cultuavam muitos deuses diferentes, que eram chamados de Anunnaki, um grupo de divindades responsáveis pela criação da humanidade. E eles eram associados a desastres naturais, como enchentes e terremotos. Para os sumérios, os Anunnakis eram seres celestiais que vieram à Terra em busca de ouro. E para facilitar o trabalho de mineração do metal precioso, deram origem à raça humana para servi-los neste propósito. O fato de os sumérios serem considerados inventores da astronomia e estudarem os movimentos dos planetas no sistema solar gerou a crença, nos tempos modernos, de que os deuses Anunnaki sejam na verdade extraterrestres.
que visitaram nosso mundo há muito tempo e ensinaram para os primeiros povos como cultivar alimentos e construir cidades maiores. Os sumérios fundaram as cidades de Kish, Nippur, Uruk, Eridu, Lagash e Ur, que se tornaram importantes centros culturais e de comércio na região. Mas essas cidades não pertenciam a um único reino, com cada uma mantendo sua autonomia como cidades-estado, sendo governadas por seus próprios reis e mantendo suas particularidades culturais. A cidade de Ur possuía um destaque especial entre as cidades sumérias, pois além de ser um grande centro de comércio da região, ela possuía grandes templos religiosos, como o famoso Grande Zigurate de Ur. Os reis sumérios costumavam manter a paz uns com os outros, mas por vezes travavam guerras pelos domínios de novos territórios. A riqueza dos povos sumérios passou a provocar a ambição de outros povos vizinhos, como os Elamitas e os Amoritas, que constantemente lançavam ataques para saquear as cidades sumérias. Estes conflitos deram origem à primeira guerra que foi registrada por escrito na história. A guerra ocorreu no ano 2700 a.C., entre Sumérios e o reino dos Elanitas. O rei sumério da cidade de Kish se chamava Enem-Baraguese. Ele liderou as forças sumérias contra o reino dos Elanitas. Já naquela época, a tática em combate podia fazer toda a diferença entre a vitória e a derrota. Os sumérios possuíam soldados relativamente disciplinados, que lutavam em formação de paredes de escudo quando era necessário. Provavelmente a arma de guerra mais temível da época fossem as carruagens de guerra, com 2 eixos e puxados por 4 animais, sendo estes cavalos ou jumentos. É fácil imaginar que o número de baixas fosse bem alto nas batalhas, pois os soldados lutavam com pouca proteção. E além disso, as carruagens circulavam à sua volta, atirando dardos e lanças, quando não tentavam atropelar os soldados menos afortunados. Os sumérios venceram a batalha contra seus inimigos e registraram em uma placa de argila: "Seguimos saqueando as armas dos elamitas." Com o passar dos séculos, outros povos na Mesopotâmia também desenvolveram grandes cidades e exércitos cada vez maiores e bem treinados. A civilização suméria não foi capaz de resistir ao avanço das civilizações emergentes e acabou sucumbindo. Acredita-se que mudanças climáticas também tenham causado uma grande seca na região, o que contribuiu para o declínio e o desaparecimento da cultura suméria. Apesar de seu fim trágico, os sumérios tiveram um papel fundamental no desenvolvimento cultural e social dos povos da Mesopotâmia. Estes novos reinos fizeram bom uso do legado sumério, e graças a essa herança, seus nomes ficaram marcados na história. Então, o objetivo nosso é essa reflexão sobre a sociedade suméria, tá? Então, o que a gente consegue pensar e analisar aí sobre esses povos. Para começar, são povos muito antigos, né? Como a gente já viu aqui. E aí eu vou colocar para vocês o texto, né, que vai nos ajudar a pensar e refletir sobre os sumérios. Então, a gente vai observando aí a questão do texto, tá? Sobre os sumérios. Deixa eu colocar aqui na tela, compartilhar a tela com vocês, para a gente poder analisar aqui. Deixa eu pegar uma guia aqui. E aí, a partir desse texto, nós vamos refletindo e vamos analisando aí a questão dos sumérios na nossa vida, tá? Então, é importante. Gostaria que vocês pegassem o caderno, né, de linha, e alguns pontos nós vamos fazer anotações dentro do nosso caderno. Aquilo que eu considerar mais importante, eu vou grifar e aí a gente anota. Coloca a tela do celular deitada, né, para ficar maior para vocês. Isso, né? Se tiver desatualizado aí, atualiza a rotação do celular. Deixa só a tela
do texto que está aparecendo aí para ficar um pouco maior, para a gente poder falar. O pessoal de casa também, mesmo esquema, né? Deixa a tela um pouco maior. Eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho a letra, né? Para melhorar, ok? Então, os sumérios. Quem são os sumérios, né? Como a gente viu ali no vídeo, a ideia do vídeo era um vídeo introdutório de alguns minutinhos, como eu já coloquei para vocês, e a gente tinha por objetivo pensar, né, entender, ver algumas imagens sobre esses povos. Porque o objetivo nosso aqui é estudar os povos antigos. Então nós vimos o surgimento da vida e agora vamos estudar esses povos antigos. Como vocês viram, os sumérios é o primeiro povo a construir a escrita cuneiforme. Por que o nome cuneiforme? A gente vai chegar lá, tá bom? Oi? Esse seria o volume 2, mas nós vamos usar o caderno normal, o caderno de linha, pessoal. Caderno de linha de vocês, tá? Não é o caderno do aluno, não é o currículo em ação que nós vamos usar aqui. Nós vamos usar o caderno de linha. Por quê? Se vocês observarem o roteiro 10 de história, a gente vai pesquisar 6 grandes sociedades, 6 grandes povos antigos. Então nós vamos estudar os sumérios hoje, sumérios e egípcios na aula de hoje. Depois na próxima aula nós vamos ver os incas, os maias e os astecas. E na próxima aula, né, além desses 3, nós vamos ver os nativos brasileiros, né, as tribos brasileiras aí, ok? Então esses são os 6 elementos que a gente vai estudar para depois entrar aí no terceiro bimestre. Então, roteiro 10 nosso está envolto nesses povos. E no roteiro 11 a gente vai estudar Grécia e Roma. São 2 sociedades um pouco mais novas, mas muito importantes. Como nós vimos aqui, os sumérios, né, pelo texto, são habitantes ou pessoas naturais da Suméria, que significa sul da Mesopotâmia, né? Onde atualmente hoje é localizado o Iraque e o Kuwait, né? Então, se a gente olhar o mapa, vocês conseguem enxergar o mapa aí, pessoal? Tem um mapa aí na tela, tá bem pequenininho, né? Mas dá para ver aí o mapa. Vamos tentar aumentar mais um pouquinho aqui. Então, o mapa, né, na tela de vocês. A região da Mesopotâmia é considerada essa região em verde aqui nela. Então nós temos aqui onde o mouse está passando, né, os rios Eufrates, Tigre, né, e aí nós temos as cidades que nós vimos no vídeo, né, o Golfo Pacífico, e do outro lado nós temos o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, né? Então é uma região cercada com muitos rios, né, grandes lagoas, se a gente for observando aí no nosso decorrer. Então a Mesopotâmia é toda essa região onde o mouse está passando aí, ó. Conseguem ver aí o mouse, pessoal? Então toda essa região é a Mesopotâmia. Essa imagem aqui eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp, tá? Para vocês terem a imagem depois. Quem quiser depois pode colar no caderno aí. Deixa eu pegar aqui, sexto B. Então essa é a região da Mesopotâmia, ok? Caminhando. Durante muitos anos acreditou-se que teria sido a primeira civilização a se desenvolver nessa região, localizada entre os rios Tigres e Eufrates, ok? Estudos mostram que a atividade humana na Mesopotâmia, porém, é ainda anterior a 4.000 anos. Quando a gente fala 4.000 anos aqui, estamos pensando, né, caracterizando quando começou a surgir a escrita cuneiforme que nós vimos lá, que é escrita nas tábuas de barro. Algumas características dos sumérios que são importantes. Principais características aí dos sumérios. A civilização suméria se destacou em várias áreas. Organização política em cidades-estados, como a gente viu ali, arquitetura, agricultura,
comércio, né, entre as cidades maiores, então muito importante essa questão do comércio, tá? Então eu gostaria que vocês já coloquem o título aí, pessoal. Já colocaram o título no caderno? Suméria. O que a gente vai anotar primeiro aqui, tá? Escrevam aí o que o professor vai colocar para vocês, tá? Vou digitar no chat aqui também se for necessário, né? A Suméria encontra-se na região mesopotâmica, né? Mesopotâmica. Porque onde que é isso? É a região da Mesopotâmia, né? E o Carlos e o Rafael, né? Parar de mandar desenho aí no chat, né? Olha o Jadson. Que foi, ó? Olha aqui. O Jadson também, né? Então, pessoal, o Carlos, aí Carlos, é para deixar o chat aí para a gente ir colocando, né, a escrita 300 mil séculos atrás. Nada a ver, Carlos, tá meio errada essa sua reflexão aí, por favor. Então, a escrita, ela nasce, né, com os sumérios, a escrita cuneiforme, que é escrever em pedras, né, em blocos de argila, com desenhos, né? Então, cada símbolo daquele, cada desenho, que nós vamos ver nas próximas imagens aí, tinha um significado, tinha uma ideia, ok? Então, as principais características dos sumérios. A civilização suméria se destacou em várias áreas: organização política, arquitetura, agricultura e comércio. O calendário surgiu entre esse povo em 2700 a.C. aproximadamente. Além disso, surge a escrita cuneiforme, e por volta de 3200 a.C. Os livros têm origem também com os sumérios. O que eram os livros? Eram várias pedras, né, vários blocos de argila, contando uma história, né, escrevendo a história. Por isso que os sumérios são uma sociedade muito conhecida, porque foram e deixaram conhecimentos escritos, tá? O desenvolvimento do comércio garantiu grande riqueza. Os sumérios eram politeístas. O que quer dizer politeísta, pessoal? Politeísta significa que acreditavam em muitos deuses, como nós vimos no vídeo, né? Os sumérios, eles acreditavam numa diversidade de divindades. Outras civilizações, nós vamos ver também que acreditam, né? São politeístas e acreditam em muitos deuses também, em diversos deuses. Tipo, alguns indígenas também. Indígenas, né? Os gregos, os romanos, né? Todas essas populações acreditavam na existência de vários deuses. Entre os sumérios, na modernidade, criou-se a ideia que os deuses vinham de outros planetas, né? Mas claro que os sumérios não tinham essa ideia, essa reflexão, tá? É importante refletir que nada se sabia sobre esse povo tão importante até o século XIX. Então não tinha muita relação aí, né? As inúmeras descobertas devem-se aos estudiosos que foram levados à região, a fim de tentar confirmar as histórias narradas na Bíblia, né? Então, olhando aí o contexto bíblico, né, e a caminhada dos diversos povos, encontraram-se pela arqueologia, pelas escavações, a vida, né, na região mesopotâmica, e também encontrou-se aí a questão dos sumérios, né? Encontrou-se os diversos povos. As primeiras cidades do mundo são sumérias. Dentre elas, as mais importantes são Adab, Erido, Isis, Kulan, Lagask, Lassar, Nippur, Kis, Ur e Urk, né? Sendo esta considerada a mais poderosa, né? Ur. O saqueamento da cidade de Ur em 2000
marca o fim da supremacia suméria, né? Quando a gente fala 2000 anos antes de Cristo. Então, muito tempo. Se nós hoje estamos em 2021, né, no século 21 depois de Cristo, imagine 2000 antes de Cristo. É muito tempo também, né? Quando aquela cidade, aquela sociedade se desfez. Por exemplo, o Brasil. Nós temos aí quantos anos de Brasil? Né? 500 anos de descobrimento do Brasil, um pouco mais de 500 anos de descobrimento do Brasil. Então é importante essa reflexão. Então nós somos uma sociedade nova. Se a escrita nos Sumérios nasceu há 4.000 anos antes de Cristo, então eles são uma sociedade de quase 2.000 anos de desenvolvimento. É muito tempo, não é? 2.000 anos para uma sociedade são pelo menos 20 gerações. O Carlos está perguntando aqui. O que o Carlos está perguntando, Carlos? O que é Sumérios? E algum tipo de escrita de alguma coisa que foi séculos ou décadas atrás? Não entendi nada aqui. Por que Sumério? Mais ou menos. Quando começou a escrita? Carlos, é o que eu estou falando. A escrita começou aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Tá? Os estudos sobre os Sumérios passaram a acontecer aí principalmente a partir do século XIX. Então não existia escrita antes dos Sumérios, né? Não se conhecia a escrita antes dos Sumérios. Como nós vimos, a vida humana tem mais de 3 milhões de anos, muito mais, né? A vida como nós conhecemos, né? Os seres humanos, como nós temos ideia, mais de 3 milhões de anos. Os primeiros hominídeos foram encontrados. Enquanto, né, a escrita, a forma de escrever, né, a forma de relatar a história pela escrita, tem um pouco mais de 6.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo com os Sumérios e 2.000 anos depois de Cristo com a nossa história, com o nosso contexto. E aí, importante, olha lá, aqui a gente vai ver um pouquinho da língua suméria, né, que é a forma como eles escreviam. Então eram criadas placas de argila, né? Então pegava-se uma placa, argila, todo mundo já mexeu no barro? Quando você pega o barro e forma lá e escreve nele, a hora que ele seca, né? Ele, como diríamos, ele endurece e fica por muito tempo ali, né? A sua visão, né? A sua característica. Então muito importante essa, por isso o nome de cuneiforme, porque as canetas deles tinham, né, não era igual a nossa, mas parecia uma cunha. Era um pedaço de madeira quadriculado, né, aonde senta lá perto do celular para poder assistir a aula. Senão como que você vai ver? Vai viciar o carregador. Não vicia nada, não, velho. Para. Larga a mão. Não vicia nada, não. Então, como que você vai acompanhar a aula se você não estiver olhando na tela, né? Fica estudando. Então, o que acontece? Hoje a nossa caneta é mais ou menos baseada. Então, era feito tipo uma cunha, né? Um objeto com 4 lados e a ponta fina para poder realizar os desenhos, para poder realizar a escrita na argila. Tá? Por meio de centenas de símbolos desenhados da direita para a esquerda, então eles escreviam da direita para a esquerda, não é como nós que escrevemos da esquerda para a direita, eles escreviam, né, iam desenhando ao contrário, da direita para a esquerda, chamados de pictogramas. O que quer dizer? Picto veio o nome de pictures, né, que é os desenhos, microdesenhos ou pequenos desenhos. A escrita cuneiforme era feita com instrumentos que tinham forma de cunha. Por isso o nome. Os registros mais antigos encontrados em documentos sumérios são um conjunto de textos datados de 3.200 anos antes de Cristo. Se a gente for trazer para a nossa idade, mais de 5.200 anos atrás. Né? Muito tempo. Estudiosos, porém, acreditam que possam pertencer a outra língua, uma vez que nele consta um número elevado de ideogramas, que podem ser lidos
em outros idiomas, em outras formas, tá? Dentro da região mesopotâmica, nós temos também outros povos, como os assírios, os hebreus, acádios, amonitas, cadeus, povos da Mesopotâmia, né, como a gente viu no mapa lá. Então, importante essa relação. Vamos voltar lá para o mapa, né? Então, toda essa região que nós vemos em verde aqui, né, na linha aí ao centro do mapa, né, a área fértil do crescente, área do crescente fértil, né, que é onde tem os principais rios e onde é possível plantar e colher dentro da região mesopotâmica aí. Até hoje, né, temos muitas brigas nessa região. Por quê? Principalmente por causa da água, né, por causa da agricultura. Então, esse é um dos elementos importantes em relação à questão das brigas que se acontecem. Até hoje, né? A gente, normalmente os povos brigam por causa de água, por causa de plantação. Por quê? Porque a água é o que garante a vida. E a região dos sumérios, né? Essa região sumérica, ela é importante, né? Como polo comercial. Então ela está ali no meio do caminho entre a Europa, a África e a Ásia, né? Então ela divide, né, essa região da Mesopotâmia, ela divide a Europa e a África com a Ásia, né? É uma região onde as pessoas, né, onde os povos percorriam. É aqui não? Aqui sim, ó. É aqui da escola. Não, eu falo, mas não é aqui no... Aqui na sala. Ah, tá, não é aqui na sala. Tentem deixar o volume baixo aí, pessoal. Senão dá microfonia. Faz isso que a gente ouviu aí. Deve ser em outra sala. Eu também acho. Então, pessoal, só remetendo aí a ideia, né? A Mesopotâmia, algo muito importante. Essa coisa azul deve ser grande. Que coisa azul, Carlos? Pessoal, é só clicar no botãozinho aí que ela aumenta a imagem, né? Tem um botão, um quadradinho no canto direito aí da tela. Se você virar o celular e clicar nele, a imagem, né, vai ficar grande. Esse quadradinho azul grande é o mapa mundi, né? Por isso que ele está pequenininho no canto. É só para mostrar mais ou menos a região da Mesopotâmia no mundo, né, no planeta. Então pode ver que tem um quadradinho vermelho dentro do quadrado azul maior. Significa, né, que a região da Mesopotâmia está dentro daquele quadradinho vermelho ali, né? Então eu estou vendo que está pequeno, mas eu pus a imagem lá no WhatsApp. Então depois vocês conseguem ampliar e colocar a imagem maior aí, tá? Fica aí a dica aí. Não, tranquilo, Carlos, né? Fique em paz. Então, pessoal, alguma dúvida sobre os sumérios? Não tem muito que a gente, né, refletir sobre eles. O que a gente precisa ter como ponto importante? Dentro do roteiro 10, eu pedi a pesquisa de vocês em relação a 3 tópicos: sobre os sumérios, sobre os egípcios, sobre os astecas, os incas, os maias e sobre as tribos indígenas brasileiras. Primeiro aspecto que eu pedi para vocês dentro do roteiro 10, a questão da escrita. Então nós já vimos um pouquinho sobre a escrita suméria, né? O nome da escrita, como eles faziam. Vocês podem até usar imagens no trabalho, sem problema nenhum, né? Então sobre os sumérios, eu já vou deixar o link, né, para a gente poder refletir e pensar aí dentro dessa aula. Segundo ponto, a questão da língua, né? Então são 3 pontos que eu pedi para vocês: a escrita, a língua, que é a questão da fala, qual era a forma, né, deles conversarem, expressarem, se tinha um nome específico a língua. Depois, a questão da escrita. Temos aí depois outros costumes, como religião, tem que ser tratado, a questão política, né, são elementos que tem que estar dentro da pesquisa. Essa pesquisa, né, o trabalho
do roteiro 10, ele pode ser feito em PowerPoint, ele pode ser feito no Word, ele pode ser feito à mão, ele pode ser feito em vídeo, né? Criar um vídeo explicando cada um dos povos que o professor colocou lá no texto, né? Lá no roteiro, no arquivo. Então é importante essa relação. Pode ter textos verbais, que é a parte escrita e falada, e pode ter textos não verbais, que são as imagens, os vídeos, os áudios e assim por diante, né? Então os dois tipos de textos podem ser trabalhados dentro do roteiro 10, e é importante. Então a gente vai... Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre os sumérios? Senão a gente vai passar para os egípcios. Tranquilo aí, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Oi? Então, pessoal, nós vamos falar agora dos egípcios, né? Vamos lá, então. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje, nós vamos falar dos egípcios e de suas tradições. O Antigo Egito se formou em torno de 3150 a.C., com a unificação do Alto com o Baixo Egito, por Narmer, e se desenvolveu ao longo dos 3 milênios seguintes. Ele atingiu seu auge durante o Império Novo, entre 1550 e 1070 a.C., período em que o faraó Tutmés III dominou uma extensa área que se estendia desde o que hoje é o Sudão até a Síria, por onde passa o rio Eufrates, seguindo então para um período de lento declínio, sendo conquistado por vários outros impérios antes do fim. O governo dos faraós terminou oficialmente em 31 a.C., quando o Egito se tornou uma província do Império Romano após a derrota da rainha Cleópatra VII. Os antigos egípcios, eles conseguiram se desenvolver em muitas áreas, como a extração de minérios, o estudo da geografia, a matemática, a medicina, os sistemas de irrigação. Foram eles que construíram os primeiros navios conhecidos. Antes da unificação entre o Alto e o Baixo Egito, cada uma dessas regiões ela era formada por regiões administrativas, chamadas de Spat ou Kab, e depois ficaram mais conhecidas futuramente como nomos. Cada região dessa tinha uma organização independente, seja administrativa ou seja em seu sistema de crenças. O Alto Egito era representado pela coroa branca e seus principais símbolos eram o lótus e a deusa abutre Nekhbet. Já o Baixo Egito era representado pela coroa vermelha e seus principais símbolos eram o papiro e a deusa cobra, o Adjet. Teorias afirmam que os povos da Mesopotâmia tiveram muita influência na formação da cultura egípcia pré-dinástica, antes dessa união, trazendo aos nomos vários conhecimentos. Os hieróglifos egípcios, por exemplo, podem ter sido desenvolvidos com base na escrita cuneiforme da Mesopotâmia. A unificação do Egito foi um trabalho intenso de pacificação entre os dois lados. Os primeiros faraós do Alto Egito casaram-se com as princesas do Baixo Egito, mas a paz só chegou na segunda dinastia, 300 anos depois. Os faraós do Império Novo, eles expandiram seu território e aumentaram seus laços diplomáticos, atingindo seu auge principalmente sob o comando de Tutmés I e Tutmés III. Além disso, eles deram início a várias construções que glorificavam o deus Amon, como no templo de Karnak, onde foram erguidos 2 obeliscos e 2 pilones. E para saber mais sobre essas construções de templos egípcios, confira o nosso primeiro vídeo do canal. Com Tutmés IV, entre 1397 e 1388 a.C., o Egito realizou uma aliança com Mitanni, um reino em parte do que hoje é a Síria, para empreender ataques contra o poderoso Império Hitita, localizado entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, que teve fim séculos mais tarde com uma guerra civil. Logo depois, com Amenófis III, foram edificados os templos de Luxor, o Palácio de Malacata e o templo do qual atualmente só restaram os Colossos de Mimon. A tradição egípcia, assim como a hindu,
Ela é uma das mais antigas. Quando ela era praticada, os deuses alvos de maior veneração eram determinados pelo faraó. Então, após a morte de um faraó, o seguinte ele podia alterar qual deveria ser o alvo de adoração, conforme sua própria crença e a sua compreensão. A tradição estudava conceitos complexos da vida, morte, renascimento, entre outras coisas, que influenciaram inclusive filósofos gregos e os filósofos romanos. O próprio Moisés, que foi criado e educado dentro de uma família faraônica, ele teve contato com esses ensinamentos, inclusive com o Livro dos Mortos, que era uma coletânea com ensinamentos sobre a vida após a morte e que contém 42 confissões. Entre elas, eu não roubei, eu não matei, eu não dormi com a esposa de nenhum homem, eu não agi com luxúria, eu não realizei julgamentos precipitados ou eu não amaldiçoei divindades. Essas 42 confissões eram o que a pessoa tinha que fazer assim que ela morria. Ao chegar no mundo dos mortos, ela devia se confessar perante Maat durante o julgamento que ela passava. Mas nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Esses ensinamentos eles não consistiam em uma religião propriamente dita, mas em um complexo de crenças e rituais. Essas crenças eram baseadas nos deuses e variavam de região para região. Esse povo acreditava que os deuses haviam habitado a Terra numa época anterior a deles, e eles eram abençoados por viverem nela. Algumas tradições esotéricas atuais acreditam que esses deuses eram na verdade humanos sobreviventes do dilúvio, e que possuíam conhecimentos que se perderam, adquiridos antes do cataclismo. Por terem esses conhecimentos, foram considerados deuses pelos homens simples que os conheceram. Os egípcios praticavam sua religião em templos e também em santuários caseiros. Além disso, cada cidade tinha seu deus protetor. Os principais deuses eram Ra, o Sol, por muitos faraós o principal deus egípcio, Tote, deus da sabedoria, conhecimento, representante da lua, Osíris, o deus da vida após a morte e também da vegetação, Ísis, deusa do amor e da magia, Horus, deus do céu, Anubis, deus dos mortos e do submundo, Maat, deusa da justiça e do equilíbrio, Sete, deus da tempestade, o mal, a desordem e a violência, Ptah, deus das obras feitas em pedra, Hathor, a deusa do amor, da alegria, dança, vinhos e festas, Bastet, a deusa da fertilidade e protetora das mulheres grávidas, Sobek, deus da paciência e da astúcia, Shu, deus do ar seco, luz do sol, Tefnut, deusa da nuvem e da umidade, Nut, a abóbada celeste, e Geb, deus da terra. Alguns desses deuses merecem destaque. É o caso de Ra, Ísis, Osíris, Horus e Tote. E assim finalizamos mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Se você gostou, curte e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Valeu! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje, nós vamos falar dos egípcios e de suas os egípcios. Então, o vídeo tinha por objetivo fazer a gente pensar um pouco sobre os egípcios, né? A sociedade egípcia que está aí próxima de nós, que está ao nosso encontro, né? E é uma sociedade antiga, como vocês viram. Os sumérios, mais de 4.000 anos antes de Cristo. Os egípcios, em torno de 2.500 a 3.000 anos antes de Cristo, né? Então, bastante tempo aí de existência entre essas sociedades. E aí nós vamos entender um pouquinho mais sobre os egípcios, observando o texto, né, que o professor vai colocar também. Todos os links que eu estou utilizando aqui, pessoal, eu vou deixar disponível aqui no chat e vou deixar disponível no YouTube, né, que eu tô, como eu disse para vocês, a aula está sendo gravada. E aí eu vou disponibilizar os links dentro
da descrição do YouTube, para vocês poderem rever se caso for necessário, ou buscar os links para poder fazer o trabalho proposto. Então, metade do trabalho, uma parte do trabalho, assistindo o vídeo e olhando os links que o professor colocou lá no canal do YouTube, e eu vou colocar também lá no Classroom, já é suficiente para realizar metade do trabalho que está sendo proposto no roteiro 10. E aí, semana que vem, como eu disse, eu entro com os outros links, né, com os outros títulos. Então, hoje, nós vamos estar trabalhando esses dois, sumérios e egípcios. Então, pessoal, falando um pouco da civilização egípcia, ok? A civilização egípcia foi uma das mais importantes civilizações que se desenvolveram na região do Crescente Fértil. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, né, para poderem acompanhar aí. Foi janela, guia, civilização egípcia, compartilhar. Todo mundo está vendo aí o texto? Então, anotem aí no caderno de vocês, né, abaixo da onde vocês escreveram sumério, e a primeira parte que eu pedi para vocês anotarem, né, aquela linha que eu pedi para vocês anotarem, anotem aí, civilização egípcia. Coloquem aí, né? Instalada no extremo norte da África, numa região caracterizada pela existência de desertos e pela vasta planície do Rio Nilo. Então, escrevam isso no caderno de vocês aí. Tá? Ver se aparece aí o texto. É essa parte que está grifada em azul aí, tá? Depois que escreveu o título, Civilização Egípcia, anotem essa parte, que é uma das partes importantes, saber a localização, saber o lugar onde a civilização se encontra, ok? A civilização egípcia formou-se a partir da mistura de diversos povos, entre eles os amíticos, os semitas e os núbios, que surgiram no período paleolítico, né? Então, lá atrás da história, né? Pessoal, onde que a gente vai entender um pouco mais sobre o paleolítico? Né? No centro de mídias, no CMSP, se vocês procurarem lá no repositório do dia 17 de maio, tem uma aula específica falando sobre o paleolítico. Então, nesse momento que nós estamos vivendo aí, né? Nessa correria que nós estamos, é muito importante aí a gente correr atrás também do conhecimento. Não dá para esperar tudo do professor, porque nós temos pouca aula, né? Então não dá para a gente dar conta de todos os temas, todos os assuntos. Então, para saber um pouco mais sobre o que foi, como é o período paleolítico, né? Pode pesquisar aí no YouTube, pode pesquisar nas páginas da internet, que é muito importante. Oi? Ah, desculpa aí. Aqui, né? Instaladas nessa parte aqui, né? Travou? E aí, voltou? Então tá jóia. Os primeiros núcleos populacionais só começaram a se formar durante o período neolítico, onde as comunidades passaram a se dedicar mais à agricultura do que à caça ou à pesca. Então, é a questão de ser nômade ou ser sedentário, né? Então, essas são algumas diferenças entre o paleolítico e o neolítico, para ficar um pouco mais claro, né? Uma ideia um pouco mais voltada aí para vocês. Então, um está mais ligado a ser nômade, a buscar comida, não cultivar, não plantar, e outro está um pouco mais ligado à questão do sedentarismo, né? Onde as sociedades humanas paravam para cultivar, para produzir aquilo que era necessário, aquilo que era importante. Todo mundo já conseguiu anotar aí, pessoal, no caderno? Tranquilo, pessoal. Então, observando essa questão da sociedade egípcia, né? Então, na planície do Rio Nilo, por volta de 4.000 a.C., né? Os antigos núcleos deram lugar às pequenas unidades políticas. Os nomos, governados por
nomarcas se reuniram em dois reinos, um chamado de Baixo Egito e outro ao norte, né, chamado Baixo Egito ao norte e Alto Egito ao sul, né? Então, a diferença. Por que Baixo Egito e Alto Egito? Principalmente por causa do rio Nilo, né? Então, Baixo Nilo, o Alto Nilo, né, que era o que estava mais próximo do mar. Essas sociedades nasceram e existiram por volta de 3.000 a.C., então os primeiros faraós, né, de 3.200 a 2.300 a.C. Bastante tempo, né, pessoal? E aí nós temos aí a divisão, né, a intenção aí de uma sociedade que viveu há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Se a gente for pôr em idades de hoje, onde a gente pode ver as pirâmides aí, né, a construção das pirâmides nesses momentos, né, nesse contexto histórico, de muito tempo atrás, né? Então, daria mais de 5.000 anos atrás, bastante, né? Temos aí, depois de 2.000 a 1.500, o Médio Império, que é quando o Egito começa a perder aí o seu poderio, né? Começa a aparecer outras sociedades importantes, que nem no caso os hebreus, né? Retirando-se da Palestina, chegaram ao Egito. Aí a questão do Novo Império, entre 1580 e 525 a.C., né? Onde os hebreus foram escravizados, e por volta de 1250, sob a liderança de Moisés, os hebreus conseguiram fugir do Egito, no episódio que foi, né, conhecido como Êxodo, e está registrado na Bíblia também. Então, nesse período de 1250, o período da saída, né, a partir daí o Egito começou a sofrer, a perder, por quê? Principalmente porque perdeu mão de obra, né? Foram muitos hebreus que saíram. E a história bíblica vocês já conhecem, né? A questão das 7 pragas e assim por diante, né? Após seu reinado, as lutas entre os sacerdotes e os faraós enfraqueceram o Egito, né? O Estado egípcio, o que estimulou novas invasões. Em 525 a.C., os persas, comandados por Gambires, né, derrotaram os egípcios na Batalha de Pelusa e conquistaram definitivamente toda essa região. A partir de então, o Egito deixaria de ser independente por pelo menos 2.500 anos, período em que se tornaria sucessivamente província dos persas, território ocupado por macedônios, romanos, árabes, turcos e depois finalmente, né, a partir de 1400 depois de Cristo, né, depois com a Idade Moderna, com o modernismo, os ingleses vêm e dominam toda aquela região também. As invasões constantes exerceram grande influência na cultura egípcia, sobretudo o domínio macedônico, que permitiu a penetração de ideias gregas, né, de conhecimentos sobre os gregos. Esse domínio instaurou uma dinastia de origem macedônica chamada Ptolomaica ou Lágira, a qual Cleópatra pertenceu. Então, Cleópatra viveu nesse período onde os gregos, né, tinham a influência sobre o Egito. A religião egípcia, eles eram, como nós já vimos, politeístas, como o próprio vídeo mostrou para nós, né, apareceu o nome de vários deuses, né, diversos deuses. Então eles eram politeístas, tinham aí as suas divindades para conhecer e pensar. Acreditavam em vida após a morte. Então é o primeiro povo, a primeira civilização a pensar na vida pós-morte, né? Por isso a construção das grandes pirâmides, né? E entre outros templos de culto à vida, né? Então os egípcios é uma das civilizações que começam a pensar a vida após a morte, a questão da divindade. Como nós vimos lá, cultuavam os mortos e desenvolviam técnicas de mumificação para conservar o corpo. Então, já existia uma ideia
entre os egípcios de que as pessoas poderiam voltar à vida. Por isso a tentativa da preservação dos corpos, que eles poderiam voltar dos mortos. Isso a gente vê muito, né, nos filmes egípcios, né? Livros, né, que tem lá magias, né, e assim por diante, para reviver os mortos, né? Fazer com que os mortos revivam. A ciência na civilização egípcia, isso é muito importante. Os egípcios desenvolveram o estudo da matemática e da geometria voltada para a construção, principalmente a construção das grandes pirâmides. Usaram a raiz quadrada, as frações, calculavam também a área do cilindro e a área do trapézio, né? Que são formas geométricas aí, que depois vocês vão ver com as aulas de prática em matemática, né? Prática matemática vai apresentar para vocês essas usabilidades matemáticas aí, ok? A preocupação com as cheias e as vazantes do Nilo estimulou o desenvolvimento da astronomia. Observando os astros, localizaram planetas e constelações. Então, muito importante. O dia era dividido em 24 horas já, né? Os egípcios que dividiram aí o dia em 24 horas. A semana tinha 10 dias e o mês 3 semanas. O ano de 365 dias era dividido em estações agrárias. Então, o ano que hoje nós temos, que é 365 dias, para os egípcios era dividido em cheia, inverno e verão. Por que cheia? Que era a época das chuvas, quando o rio Nilo enchia e inundava todo um território que havia as plantações. Depois tinha o inverno, que era a seca, né, que era quando a possibilidade da seca, e o verão, que era quando era possível plantar, antes da nova cheia, né? A cheia, poderíamos dizer aí que era a primavera, que é quando tem um maior índice de chuvas, né, dentro desse momento. O desenvolvimento da prática da mumificação permitiu um maior conhecimento da anatomia humana. Então, a medicina, né, a ciência começa a se desenvolver com os egípcios, então tornando possível a realização de cirurgias no crânio, né? Então eles abriam a cabeça da pessoa, tiravam o cérebro e entre outras coisas, para tratar e para criar esse processo da mumificação. Então tratavam de doenças do estômago, coração e até mesmo de fraturas, né? Partes dos ossos quebrados aí. A escrita desenvolveu-se de 3 formas. Uma hieroglífica, que seria a escrita sagrada dos túmulos e templos, a mais antiga, com cerca de 3.000 anos antes de Cristo, composta por mais de 600 imagens, né? 600 caracteres aí. A hierática, uma simplificação da hieroglífica, seu uso estava ligado à religião e ao poder. E a demótica, né, que era a escrita popular, formada por cerca de 350 sinais, usadas nos contratos redigidos pelos escribas. Demótica significa povo, tá? Demo, né, vem da palavra povo. Então nós temos aqui uma visão do Egito. Depois nós temos Egito Antigo, arte egípcia, mitologia egípcia, que é possível pesquisar dentro, né, do link que eu mandei para vocês. Então, tem muito conhecimento dentro dos links que eu vou colocar aqui, tanto no vídeo do YouTube, quanto no chat aqui para vocês, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, aproveitem os horários que nós temos à tarde para tirar as dúvidas, né? Então, o professor Paulo vai estar aí disponível para poder ajudá-los da melhor forma possível sempre, tá? Então, sempre que tiverem alguma dúvida, entre em contato, pergunte e a gente vai estar aí analisando, né, refletindo. A aula acaba meio-dia, Carlos, mas aqui nós já estamos chegando às 11h40, eu vou dar um tempo para a gente já começar a realizar o roteiro 10 aí, né, de história, que é o quê? Para a gente já começar com a pesquisa em relação aos sumérios
e aos egípcios, que é o que foi tratado na aula de hoje. Tá joia? Grande abraço e fiquem com Deus. Então aproveitem esses 15 minutos para já começarem a escrever sobre os sumérios, ok?